Olá. Diga seu nome. Pronto, agora tô eu aqui, ó. Então todo mundo já aqui. A gente pode dar início. Tô prontinho. Olá, boa tarde. É um prazer estarmos aqui juntos, né, para a gente conversar um pouquinho sobre paternidade segundo os padrões bíblicos. E sejam bem-vindos a essa live. Eu me chamo Gabriela, sou casada com Danilo. Né, nós temos Samuel e Davi. Esse aqui é o Samuel. Oi, Samuel. Samuel tem 5 anos. E temos também Davi, que tem 4 anos. Certo? Estamos juntos nessa jornada da paternidade, né? E em meio a essa jornada, mesmo a gente buscando acertar, muitas vezes a gente erra, sem querer cometer esses erros, mas pela nossa falha, pela nossa imperfeição. E por isso a importância de a gente estar buscando conhecimento, né, na palavra de Deus, em materiais confiáveis, né, e em que a gente se apoiou foi nos cursos de paternidade bíblica da Universidade da Família. E tem nos abençoado bastante, né, porque tem aberto nossa visão, né, de sermos pais melhores, e também para nos alinharmos, nos corrigirmos e cumprir o propósito que Deus planejou para a nossa família. E nós temos o prazer de termos Dinarte, pastor Dinarte Barradas, né, aqui conosco para a gente conversar, que é nosso amigo, nosso líder do Ministério da Universidade da Família. Seja bem-vindo, Dinarte. Prazer é meu. Graças a Deus pela internet, né? Olha, estamos aqui em Pompeia, vocês aí em João Pessoa, e já vi gente de Pernambuco, gente da Bahia, gente de São Luís do Maranhão, já vi gente de muito lugar aí entrando, viu? Muito bom. Prazer, quem está aí? Tem gente até de Pompeia, rapaz. Muito legal. Legal. Prazer estar aqui da gente conversar um pouquinho. E pessoal de Vitória, tem gente do Espírito Santo, Goiás. Muito bom, muito bom. Coisa boa. Para a gente começar essa conversa, né, a gente pensou sobre o que a gente poderia conversar, né, e o tema surgiu de uma conversa que eu e a Gabriela, de vez em quando nós temos, sobre como é que a gente pode ser melhores pais. E num livretozinho da Universidade da Família, né, que é esse livretozinho aqui, Que Tipo de Pai é Você?, que os autores é o Gary Yez e Ana Marie, que são os fundadores do Ministério. Se vocês quiserem adquirir esse folheto, vocês podem entrar na loja da família, no site da UDF, udf.org.br, ou se for daqui de João Pessoa, podem entrar em contato com a gente, que a gente pode ver uma forma de chegar esse livreto até vocês. Tá? Então, partindo desse livro, desse Ministério, Dinarte, eu queria que tu pudesse falar o que é o currículo de paternidade bíblica, porque eu acho que tem algumas pessoas que estão assistindo que talvez não conheçam o que é esse currículo. Verdade. Você sabe que semana passada eu estava conversando com um pastor de São Paulo, que já tem lá os nossos cursos há muitos anos, e eu falei de um curso que ele falou assim, rapaz, esse daí eu não conhecia. Você sabe por quê? Porque nós temos muitos líderes antigos, gente que já lida com o nosso ministério há muito tempo e que acabou não acompanhando a inclusão de novos cursos, né? Então a gente tem o nosso curso mais antigo, que é o nosso carro-chefe, que é o Educação de Filhos da Maneira de Deus. Esse aqui, a gente brinca aqui em casa dizendo que é o nosso curso de erradicação do analfabetismo bíblico sobre paternidade. Né? Por que eu falo isso? Quando eu pergunto às pessoas assim, fala um versículo para mim sobre educação de filhos, todo mundo manda Provérbios 22:6. E depois fica difícil falar outros, porque as pessoas de verdade não são muito ensinadas a respeito de o que a Bíblia fala sobre paternidade. E nesse curso aqui de 17 semanas, tem dezenas e dezenas de textos bíblicos sobre paternidade. Então, se você nunca fez nenhum curso nosso, esse aqui é o curso que eu recomendo. Educação de Filhos, à Maneira de Deus. Depois nós temos os cursos, que são cursos mais novos que a gente tem, que é o Preparação para a Chegada do Bebê. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e gente pedindo, né? Nossa, a gente precisa fazer esse curso, aqui na nossa cidade não tem. É um curso para grávidas,
e esse é um curso que a gente recomenda que seja feito a partir do 7º mês de gravidez, e ele dura apenas 5 semanas. Embora o manual acompanhe o casal e o bebê até o 6º mês de vida do bebê. É um trabalho de 6 meses para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Após esse, tem o Transição do Infante, que é um curso para quem tem filhos de 1 ano e meio a 3 anos, de 18 a 36 meses. Esse curso é um curso espetacular porque cada dia mais nós temos descoberto que é nessa fase a principal fase de desenvolvimento neurológico da criança. Os especialistas dizem que entre o 1º e o 3º ano de vida da criança é onde ela tem o seu desenvolvimento neurológico mais acentuado, seu sistema nervoso central, as sinapses, que são as conexões neurológicas. E esse livro aqui, A Transição do Infante, esse curso, ajuda os pais a ensinarem seus filhos as coisas que são fundamentais para a vida e que é a fase da criança que, uma vez que ela aprende, ela nunca mais esquece. Aqui fala sobre rotina, disciplina, as influências mais profundas e permanentes na vida da criança. Esse aqui é muito bom. Vocês fizeram, né, Danilo? Fizemos, foi muito bom pra gente. Foi um divisor. Esse curso é joia demais. Nós temos também o Como Criar Seus Filhos. Eu acho que esse aqui, junto com a Educação de Filhos, é o mais popular que a gente tem. Esse aqui é um curso maravilhoso para trabalhar em escola, condomínio, projetos sociais. E há muitos anos, já tem 13 anos que esse curso está no Brasil, e as pessoas sempre se encantam com ele. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma das primeiras perguntas trata a respeito de um dos ensinos que tem aqui nesse curso, chama-se Como Criar Seus Filhos. Ele vai falar aqui sobre 9 virtudes, 9 hábitos que você deve se dedicar a incutir no coração dos seus filhos. Depois desse tem o Como Proteger a Pureza de Seus Filhos, que eu estou procurando aqui e não estou achando, não está aqui na minha mesa. Esse é um curso muito poderoso, Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. Ele é um curso que fala sobre sexualidade, como tratar a questão da sexualidade para os seus filhos pequenos, como ensiná-los a lidar com a santidade do corpo, a não permissividade do pecado, como os pais podem criar um ambiente saudável com o mínimo de influência perniciosa na vida do seu filho, como que os pais vão tratar o seu próprio relacionamento e a sua própria história para que os seus filhos não sofram influências das escolhas dos pais, e como ensinar os filhos sobre sexualidade e reprodução sem ofender, sem violentar a consciência. Depois tem o meu favorito, que é alcançando o coração do seu adolescente. Minha assistente Mor trouxe aqui a dona Norma. Um abraço. Essa é a capa do Como Proteger. A Norma está aqui. Vem cá, amor. Parece aqui, ó. A Norma está assistindo no celular dela, mas dá uma olhadinha aqui para todo mundo. Eu vi. Pronto, a primeira dama. Então, esse é o curso aqui, ó. Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. E depois tem o Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que está para sair uma nova versão. Era para ter saído agora, mas com essa coisa da pandemia, atrasou um pouco o nosso processo. Esse é o curso para quem tem filhos de 10 anos para cima, Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que vai tratar sobre a raiz da rebelião, como demonstrar amor ao seu filho adolescente. Por que eu falo, meu filho não me entende? Por que ele fala e eu não consigo entender meu filho? Por que a nossa comunicação está tão complicada? Esse é um curso que Deus tem usado para restaurar muitos relacionamentos. Então, esse é o nosso currículo. São 6 cursos que a gente usa para pais de todas as faixas etárias. Ok. Se você quiser deixar suas perguntas, podem deixar, né? Gabriel está anotando aqui. Né? Já saiu uma pergunta de onde adquirir esses materiais. Eu vi. Tem que ser com os líderes dos cursos. Tá? Mais para frente ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Isso. Queria que vocês curtissem a página do Facebook do GFI Brasil. Lá vocês vão ter muitas informações. Assim como o canal também do GFI Brasil, que lá tem algumas mensagens do pastor Dinarte, as lives que ele está fazendo, ele está colocando tudo lá. Então é um ótimo lugar para você ter informações sobre o ministério e aprender mais do Senhor. Tá? Isso mesmo. Já para a gente ir adiantando, que o tempo é corrido, né?
Linardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa época de crise, né, que a gente está vivendo, os pais estão tendo muito tempo juntos para poder incutir na cabeça dos seus filhos aquilo que eles querem. Mas nem sempre aquilo que a gente quer é o que realmente eles assimilam. Né? Eu me lembro que não tem uma pergunta no Como Criar Seus Filhos, que é: você quer um filho obediente ou responsável? Né? A gente cria de um jeito, mas cobra eles de outra forma. Né? Como você vê essa relação, essa importância dos pais aprenderem realmente como educar seus filhos? Eu creio que as pessoas dizem assim: filho não vem com manual, né? O pessoal costuma falar isso. Na verdade, vem sim, tá? Vem sim. A palavra de Deus é o manual para nos ajudar a educar os nossos filhos. E Jesus falou que a gente erra porque não conhece as Escrituras, tá certo? Então, é óbvio que nem todo mundo conhece a Bíblia, nem todo mundo sabe estudar a Bíblia, e é por isso que Deus levanta pessoas como Gary Ezo, Anne-Marie, para pegarem essas informações que estão distribuídas dentro da palavra de Deus e condensá-las por tema, e isso gera o nosso currículo de paternidade. Ora, primeira coisa que eu preciso falar para todo pai é que você tem que ser intencional na educação do seu filho. Você tem que saber exatamente o que você quer que o seu filho aprenda. Se você sabe exatamente o que você quer que o seu filho aprenda, a primeira coisa que você tem que determinar é que aquilo que você quer que ele aprenda é aquilo que você tem que praticar. Porque se tem uma coisa que esses bichinhos são fera, é pegar a gente em contradição. É ou não é verdade? Rapaz, eles são craque naquela frase: mas você... Não é verdade? É o famoso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, a intencionalidade é a primeira coisa. A segunda coisa é a regularidade. Se tem uma coisa que atrapalha a educação de filhos, é a ausência de regularidade ou de rotina. Do que eu estou falando? Eu sempre digo o seguinte: você determinou que na sua casa as refeições são feitas sempre à mesa. Ninguém come no sofá, ninguém come no quarto, ninguém come na varanda, ninguém come brincando. Se é hora de comer, vamos sentar à mesa, mesmo que seja um lanchinho. Tá certo? Mas, Danilo, você lá na universidade, tem dia que você chega em casa que a cabeça está queimando, tá ou não tá? Tá. A Gabi atendeu não sei quantos pacientes dela, chega aquele dia em casa que ela está moída. Não é isso? E aí parece que é nesse dia que as criaturas escolhem é o dia que eles escolhem para testar a gente como pai ou como mãe. E aí você serve o lanche, eles pegam o lanche, saem da mesa e vão todos serelepe lá para a sala comer. Aí você olha, no dia que você não está cansado, você diz: não, senhor, pode voltar, senta aqui, o lugar de fazer a refeição é a mesa. Mas naquele dia que vocês estão estourados, cansados, que ele pega o pão, pega o copinho de suco e vai comer, você sai, deixa, hoje eu não estou a fim de esquentar a cabeça. O que você acabou de fazer foi destruir absolutamente tudo que você tem se esforçado para ensinar. Porque se a regra da casa, ela depende do seu estado de humor, logo essa regra não é alguma coisa que tem que ser levada tão a sério. Então, além da intencionalidade, tem que ter a regularidade. E a terceira coisa importante é a comunicação. A comunicação daquilo que a gente quer transmitir para os nossos filhos. Então, quando você me pergunta o que eu gostaria de ter ensinado e parece que eu não estou sendo tão eficiente, a nossa comunicação precisa ser mais eficiente. Então, quando o Gary Ezo ensina para a gente: você quer ter um filho obediente ou responsável, é porque a maioria de nós cria filho para ser obediente, não responsável. E como é que a gente destrói a responsabilidade? A gente destrói a responsabilidade quando a gente ensina, repete, ad infinitum, sem prazo determinado, e chega lá na frente. A criança já está com 9 anos, 10 anos, e a gente continua repetindo para ela quais são as palavrinhas mágicas. A gente continua repetindo para uma criança de 10 anos. É assim que se fala com as pessoas, fulano? É assim que entra na casa dos outros? A gente nunca vai obter o resultado que a gente quer se a gente não tiver intencionalidade, se a gente não tiver regularidade e se a gente não fizer a comunicação correta. Então, quando a gente fala de responsabilidade, é que você ensina,
verifica se o filho aprende, e uma vez que ele aprendeu, você não fica repetindo aquela instrução. Vou dar um exemplo para poder passar para frente para a próxima pergunta. Você ensinou, o seu filho está lá na escola, ele está estudando na primeira fase do ensino fundamental, ele está estudando operações básicas. E nas operações básicas, eu nem sei mais se ensina desse jeito, mas no meu tempo era tabuada, né? Então a gente estudava ali as operações básicas pela tabuada. Então minha mãe, Dona Alci, ela pegava e passava a tabuada comigo para ver se eu tinha aprendido a de 1, de 2, de 3 e de 4. Porque quando chegava de 5 para frente, a coisa começava a complicar. Então, se quando chegar na de 5, a minha mãe falou assim, ok, hoje é dia de estudar de 5, mas vamos repetir tudo da de 1, de 2, de 3 e de 4 para ver se você ainda lembra. Quando é que eu vou avançar, Danilo? Nunca. Nunca. Vai ficar repetindo a mesma coisa sempre. Você nunca vai dizer para o seu filho, graças a Deus, meu filho, que você aprendeu isso, papai e mamãe não precisam mais ficar ensinando isso. Tá certo? Então a gente não consegue levar os nossos filhos para frente se a gente não for intencional, se a gente não tiver regularidade e se a gente não fizer a comunicação correta com os nossos filhos daquilo que eles precisam aprender, daquilo que eles já aprenderam e das coisas que nós precisamos corrigir quando falharem. Tá bom? Tem alguém falando que você pode fazer pergunta? Pode, no finalzinho a gente vai responder. Linato, uma das coisas que eu gosto, até para a gente já entrar no assunto da live, é a representação que você fala do funil. Você poderia passar para o pessoal que representação é essa? O que esse funil representa na educação de filhos? Vou fazer sim, vou pedir a minha assistente para me ajudar de novo. Amor, você pode trazer o verde e o azul para mim, por gentileza? Ela vai me trazer aqui. Bem, na verdade é o Gary Ezo que ensina no curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, numa determinada lição aqui, que chama-se Da Autoridade à Influência, ele fala sobre 3 tipos de paternidade. E ele usa como metáfora o funil. Bem, todo mundo tem um funil dentro de casa. E para que serve o funil? O funil, na verdade, é um instrumento de transferência. Você transfere o conteúdo de um recipiente para outro recipiente e para não entornar, para não desperdiçar, para direcionar, você usa esse instrumento chamado funil. Porém, dependendo do uso que você faz do funil ou do tipo do funil, você pode ter um bom resultado ou um mau resultado. Então eu tenho aqui em casa, algum tempo atrás a Norma comprou esse funil aqui. Bonitinho, né? Verde limão, né? Ó, funil, tem um furaco lá no funil, né? Só que nós percebemos uma coisa nesse funil, ô Danilo. O que você está vendo nesse funil? Isso aqui é muito estreito. Sai pouco, né? Sai pouco, aí você sabe o que acontecia? A gente botava aqui e ia despejando, transbordava. Um passava aqui e transbordava aqui. A coisa demorava muito. Isso aqui é um funil estreito. Então, existem pais que são funis estreitos, são pais autoritários. O limite dos filhos é tão reduzido que eles não conseguem transferir nada para a vida dos filhos. Então, o pai autoritário é representado por esse funil muito estreito. É aquele pai legalista, que tudo com ele é na briga, tudo com ele aquelas regras muito rígidas, tá certo? Então, os pais autoritários transferem muito pouca coisa para o coração dos seus filhos, porque o limite é muito estreito e a criança não consegue receber o ensinamento porque os limites são muito rígidos. Não pode isso, não pode aquilo. É caracterizado pelo não e pela proibição. Ok? Não e proibição fazem parte, mas não devem caracterizar a paternidade. Diga, Gabi. Isso gera até um medo nas crianças, né? A acessibilidade aos pais vai diminuindo, porque tudo não, tudo é proibição. Tudo é proibição. Então, e aí tem uma frase que eu queria que vocês gravassem essa frase. Eu costumo dizer que pais autoritários geram filhos hipócritas. Você sabe por quê? Porque o excesso de regras leva os nossos filhos a ter o desejo de burlá-las. As proibições em demasia levam os nossos filhos a terem o desejo de extrapolar os limites que lhes são impostos. Eu não estou dizendo que não devem impor limites, eu estou falando em demasia. Eu estou falando dos exageros, da caracterização pela proibição.
Eu vou dar um exemplo que quando eu era criança, eu tinha uma família que morava perto de mim, que os pais eram muito rígidos, de uma educação muito rígida, de uma igreja muito rígida. E aí, as meninas usavam a roupa muito conservadora no sentido do comprimento da saia, do comprimento da manga, aqui tudo fechado. O garoto não jogava bola na rua com a gente, não. E a gente ia para a escola de calção, mas ele ia de calça comprida sempre, camisa, manga comprida sempre. Só que tinha uma coisa, Danilo. Quando ia dobrando as esquinas, a gente saía junto para ir para a escola. Eu estudava na mesma época que o menino e com 2 irmãs dele, que eram mais velhas que eu. Mas cada esquina que a gente dobrava, o código da saia delas dobrava. De tal forma que quando a gente chegava na escola, elas já estavam quase de mini saia. Entendeu? E à medida que a gente ia voltando, o cós da saia ia desdobrando. E o garoto, quando chegava na escola, ele arregaçava a perna da calça e o cara batia um bolão, meu amigo. Porque ele jogava escondido do pai. Então, filhos de pais autoritários tendem a ter um comportamento hipócrita. Sabe como é que você sabe que tipo de pai é esse? É quando alguém fala para ele que o filho está aprontando, ele fala assim, meu filho não. Meu filho jamais faria isso. Eu não deixo ele fazer essas coisas. Entendeu? Então, esse pai, além de ter um regime restrito, ele ainda ignora a possibilidade do filho dele transgredir. Segundo tipo de paternidade, aqui tá, depois a gente teve que comprar outro funil, que aquele primeiro não estava funcionando legal. A gente até usa ele. Mas agora esse aqui é o meu favorito. Né? Esse aqui está mais legal, né, do que o outro. Ó. Você vê que o outro era mais comprido, estreitinho. Esse aqui não, esse aqui está legal. Mas só que tem muito pai que usa o funil ao contrário. A criança, em vez de usar o funil desse jeito, ele usa o funil desse jeito. É o funil invertido. De que tipo de pai eu estou falando, Danilo? Eu estou falando daquele tipo de pai permissivo. Que a criança pequena... Você já reparou que em todo lugar tem aquelas crianças que ninguém segura, ninguém controla? Elas estão correndo para todo lado, elas fazem o que querem, elas correm, elas sobem, elas descem, elas pegam as coisas, elas brincam, os brinquedos ficam tudo largado, elas não guardam, a mãe fica correndo atrás de tudo e fica dizendo assim, é a última vez, hein? É a última vez! Da próxima vez eu vou jogar tudo no lixo. Ela sai catando sempre atrás. E a criança não guarda nada, não faz nada, não ajuda em nada. Essa criança não arruma a cama, essa criança não faz absolutamente nada. É o funil do pai invertido, é o pai permissivo. Mas aí o filho é criado solto, quando o filho vai crescendo, que vai chegando na adolescência, aí eles querem controlar o filho. Onde você vai? Que roupa é essa que você está saindo, fulano? Que música é essa que você está ouvindo aí, fulano? E eles começam a querer controlar o filho adolescente. Aí o filho que a vida inteira foi criado solto, sente que os pais estão tentando controlar. Aí esse pai chega e diz assim, pastor Roberto, ora pelo meu filho que ele está ficando muito rebelde. Seu filho não está rebelde, é porque você criou ele bicho solto e agora você está tentando botar a rédea curta. Você inverteu o funil. Quanto menor a criança, menos liberdade, porque ela não tem sabedoria, idade nem experiência de vida. Então ela não pode ter muita liberdade. À medida que ela vai aprendendo como se comportar, você vai concedendo liberdades à medida que ela cresce em idade, sabedoria e experiência de vida. Então são os 3 tipos de paternidade. A autoritária, funil estreito, a permissiva, funil invertido, e a paternidade equilibrada, que é o funil correto na posição correta. Muito Isso bom, é o que Deus ensina sobre os funis para nós. Eu gosto muito dessa Só que já dava para terminar a live, né, cara? Esse negócio já. É legal. Tá, até pelos comentários do pessoal aí, todo mundo dizendo que na casa deles é desse jeito aí que você falou. É incrível aqui, que todas as casas são iguais, né? Aqui é só a casa do vizinho que é, a minha não. Então... Para a gente dar continuidade, sobre os pais permissivos, a gente pode dividir ele em, assim, falar 3 tipos de pais dentro desses permissivos, né? Que seriam os pais superprotetores, os centrados na criança e os silenciosos. Queria que você explicasse assim, para o pessoal esses 3 tipos de pais aí. Então, para vocês anotarem aí, pessoal que vocês estão assistindo, pais superprotetores, centrados na criança e os silenciosos.
Isso tudo está no livrinho que você anunciou, né? No Que Tipo de Pai é Você. Então, eu preciso dizer o seguinte, que eu sou, na verdade, uma influência das pessoas, quer dizer, eu sou o resultado da influência das pessoas com as quais eu aprendo, com as quais eu caminho, né? Então, quando a gente fala do pai permissivo, primeira coisa que eu tenho que dizer, Danilo, é que eu não estou falando que esses pais são maus. A Luciana lá de Macaé está falando que a minha caneca é bonita. É óbvio que é bonita. Mas teve uma reclamação antes dela, viu? Foi. Teve uma reclamação. Eu ignoro. Eu reclamação. É porque o Danilo é flamenguista, eu me preparei aqui para abençoar o Danilo, viu? Eu ia usar a minha caneca, mas ela não deixou, tá? Tá certo. Muito bem, Gabi. Não se faz isso com o convidado. Como anfitrião, vocês têm que se comportar bem. Então, quando a gente fala sobre pai permissivo, já teve umas 4 pessoas que saíram por causa da caneca do Fluminense. Olha que coisa triste. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala do pai permissivo e do pai autoritário, nós não estamos falando que essas pessoas são ruins. Nós não estamos falando que elas não querem o bem para os seus filhos. Então, eu estava falando que esses pais não são maus, eles apenas caminham na luz que eles receberam. Então, eles vão dando o seu melhor, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre os pais superprotetores estarem ligados ao permissivo, é que a gente conversou essa semana e disse o seguinte, eles são desdobramentos, eles são vertentes da permissividade pelo seguinte, o que é um pai superprotetor? Como ele tem medo do que pode acontecer com o filho, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, esse pai e essa mãe, eles se cercam de tantos cuidados, de tantos zelos, que essa criança não tem um mundo para ela se expandir, exceto aquele que está debaixo do controle dos pais. E uma vez que os pais têm esse mundo sob controle, a criança tem liberdade para andar dentro daquele mundo do controle. E aí os pais não se preocupam. Eles são super protetores no sentido de definir qual é o mundo seguro. Mas dentro daquele mundo seguro eles não estabelecem muitos limites. Qual é o exemplo que eu uso isso? Todo mundo já assistiu aquele filme O Show de Truman. Lembra o Show de Truman, né? E qual é a história do Show de Truman? Aquele camarada nasceu dentro de um mundo artificial, criado para que ele fosse uma personagem cuja vida jamais ultrapassaria os limites daquele domo, onde foi criada uma cidade cenográfica, onde todo mundo era artista, e a única pessoa que estava ali sem saber da realidade era ele. Então os pais superprotetores criam um mundo de fantasia para os seus filhos. Criam um mundo irreal para os seus filhos. Então, quando o Guerreiro fala aqui do pai ou da mãe superprotetor, ele diz o seguinte, é um ambiente artificial, em que a criança é completamente protegida da possibilidade de fracassar. Porque na cabeça desse pai e dessa mãe, o fracasso é inaceitável, é inconcebível. Então eles cercam, criam um ambiente fictício de segurança, de amor, de proteção, de espiritualidade. A criança está ali dentro e ali a criança vai do jeito que ela pode viver e vai viver, porque aquilo é o conceito que os pais têm de lugar seguro. E ali dentro eles acabam se tornando permissivos. O outro tipo que a gente falou é o pai silencioso. O que é o pai silencioso? Esse está aqui na página, todo mundo que está com o livro aí, se quiser dar uma viradinha, é o pai omisso ou remisso. Né? O que é esse pai silencioso? Ele diz aqui, ó, o pai silencioso ou a mãe silenciosa não orienta os filhos quando precisam de orientação, tampouco os adverte diante de uma tragédia iminente. Ao invés disso, espera o problema acontecer. Então, o que é esse pai e essa mãe silenciosos? Lembram que eu disse que a criança não tem sabedoria, nem idade, nem experiência de vida? Quem deveria ter são os pais. Por que nós temos essas 3 coisas? Porque Deus nos deu essas 3 coisas, né? Nós adquirimos ao longo da nossa existência, para que a gente possa ajudar os nossos filhos na caminhada deles.
Uma vez que você sabe o que é ruim e não avisa o seu filho, espera ele se arrebentar para depois dar uma lição de moral, você não está educando o seu filho. Você está minando a sua credibilidade perante seu filho. A Bíblia diz, se alguém sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que é errado o que o seu filho está querendo fazer e você não adverte, você está falhando como pai. Se você sabe que aquilo que seu filho precisa fazer e você não diz, você também está falhando. Essa é uma forma de ser um pai permissivo, porque você cria o seu filho à moda Zeca Pagodinho, tá certo? Deixa a vida me levar. Você vai deixando. Bem, eu sabia, mas se eu fosse falar, você ia brigar. Se eu fosse falar, você ia dizer que eu estou querendo controlar a sua vida, então estou deixando você aprender. Entendeu? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Qual é o pai, qual é a mãe que em sã consciência vai deixar o seu filhinho de 1 ano e meio ficar colocando o dedo na tomada? Mas vocês já ouviram algum pai doidinho dizer assim, não, deixa ele botar, na hora que ele tomar um choque, ele aprende. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi gente dizer assim, não, deixa ele encostar na panela quente, que a hora que ele encostar, nunca mais ele vai querer botar a mão. Então, às vezes, a gente pensa que não existe, mas essas pessoas existem, elas estão pertinho de nós. É diferente de quando a mãe diz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e a criança, pela estultícia, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, e a criança, pela estultícia, pela malícia do coração, ela vai lá e coloca o dedo. Mas não porque a mãe ou o pai estão permitindo isso como parte do aprendizado, porque isso não é correto. Então, esses são 2 tipos. E tem os pais centrados nos filhos. Vou dar um outro exemplo muito rápido, porque esse daqui é muito fácil de entender. Você já reparou que tem gente que muda a decoração da casa dependendo da idade do filho? Já viu isso, Danilo? A sala, tira daqui, né? Tira isso daqui para não atrapalhar a criança. Não, tira isso daqui. Olha, eu estou indo aí na sua casa, mas se você puder tirar o seu retrato de cima da mesa e tal, aí você chega na casa da pessoa. Por quê? Porque a paternidade é centralizada nos filhos. Qual é a outra forma da gente mostrar que a paternidade é centralizada nos filhos? É quando o Danilo e a Gabriela, eles se esquecem que o primeiro papel deles não é de pai e mãe, é de marido e mulher. E aí eles esquecem do primeiro amor e se dedicam aos filhos e o casamento vai para o buraco. Por isso que é tão comum a gente ouvir uma mãe dizer assim, não, meus filhos são tudo para mim, filho é para a vida inteira. Homem é igual biscoito, você larga um, pega 18, mas filho é para a vida inteira. Então são pessoas cuja mentalidade está sendo formada para ficar centralizada nos filhos. Os filhos são o centro. O pastor aqui da igreja Holiness, ele costuma dizer que ele é da geração sem coxa. Sabia dessa, Danilo? Não, por quê? Não, porque quando ele era criança, a coxa do frango era para o pai, os melhores pedaços eram para o pai. E ele dizia assim, tô doido para casar e ser pai, porque eu vou comer a coxa. Aí agora as coisas mudaram, as coxas são dos filhos. Ele falou assim, eu não comi coxa quando eu era criança, porque era do pai, agora eu não como, porque é dos filhos. Então nós vemos, a coisa mudou um pouquinho, né? A centralização nos filhos, né? As pessoas vivem em função daquilo que é bom para seus filhos e acabam perdendo o casamento e acabam perdendo os filhos, porque isso cria um sentimento de onipotência na criança que ela não está preparada para administrar. Se ela é o centro de tudo, a figura mais importante, logo, isso cria nela um senso de poder que ela não está preparada para administrar. Então, esses são 3 variáveis, 3 variantes da permissividade. E as crianças que têm pais dessa forma, né, tem algumas consequências, né? Poderia elencar rapidamente aí as consequências. Que tipo de criança acaba que tipo de homens e mulheres acabam se tornando essa pai? Na verdade, crianças com pais permissivos são crianças com baixa tolerância à frustração. Ou seja, se a vida girava em torno delas,
se os pais deixavam elas fazerem tudo que elas queriam, porque os pais eram permissivos. Se o pai e a mãe criaram um mundo de fantasia, o show de Truman, para que aquela criança não tivesse risco, contrariedade, perigo nenhum. Se a paternidade era centralizada nos filhos, logo essa criança, ela cresceu, se tornou uma jovenzinha, um jovenzinho, um adolescente, um rapaz, uma moça, que tem baixa tolerância a qualquer tipo de contrariedade. Ninguém pode lhes negar nada. Elas, em seus relacionamentos afetivos com muita facilidade, elas não param em emprego nenhum, tudo para elas é muito, vamos dizer assim, volátil. Por isso que uma das características desse nosso tempo é a volatilidade. Ok, o pessoal está voltando. Você me perguntou quais as consequências desse tipo de paternidade permissiva. O que eu observo e que a gente tem aprendido nos cursos do Gary Ilse é o seguinte: essas crianças, esses filhos, têm baixa tolerância à frustração. Como tudo era em função da felicidade deles, do bem-estar deles, da segurança deles, qualquer coisa, dentro ou fora de casa, que cause frustração neles, eles se rebelam. Qualquer coisa que cause indignação, descontentamento, eles tendem a abandonar. Por isso que a nossa geração, essa geração agora, não a minha, né, essa geração atual, é conhecida pela volatilidade dos relacionamentos. Ou seja, eles não conseguem ficar muito tempo com alguém que não lhes faça feliz o tempo todo, com alguém que não lhes satisfaça os anseios. Eles não conseguem parar em emprego, eles não conseguem parar em igreja, eles não conseguem parar em lugar nenhum, porque tudo é em função da felicidade deles. Então, esses pais não fazem a mínima ideia de que ao criarem um filho com o funil invertido, os pais permissivos, vocês estão dando um mundo muito largo para os seus filhos enquanto eles são pequenos e estreitando o horizonte deles quando eles crescerem. Eles não estarão prontos para os relacionamentos que se seguirão daqui para frente. A infância é um período muito pequeno, quando comparado ao resto da vida. Quando a paternidade é equilibrada, a infância, com as restrições que lhes são peculiares pela falta de idade, sabedoria e experiência, vão habilitar essa criança para expandir os seus horizontes. E os relacionamentos que se seguirão vão ter muito mais facilidade de serem tratados, porque ela consegue enxergar as coisas com uma perspectiva melhor. Deixa eu falar uma coisa, né? Eu estava lendo alguns comentários, né? E eu estou escrevendo hoje um artigo, viu, Danilo? Eu não quero desperdiçar esse tempo de jeito nenhum. Eu estava lendo hoje sobre a multiplicação dos pães e me veio a oportunidade de escrever a respeito disso. E vão ser 4 pequenos artigos para falar a respeito da multiplicação dos pães. Então eu conto um pouco da minha história, porque com quase 60 anos a gente já viu muitas crises passarem. Óbvio que nada igual ao que a gente está vivendo, tá certo? Não há um ser vivo, hoje, ser humano vivo, que tenha vivido crise semelhante a essa de alcance mundial. Talvez o mais próximo disso que alguém tenha passado tenha sido a Segunda Guerra Mundial. Porém, eu acho que não se assemelha a isso, porque a Segunda Guerra Mundial, as mortes eram geográficas lá. Hoje a morte é mundial, né? E aí eu estava escrevendo sobre a multiplicação dos pães, e eu vou falar sobre 4 tipos de pessoas que aparecem na hora da crise. Por que eu estou falando isso? Porque uma das pessoas, um dos irmãos colocou assim: não existe criação perfeita. E é verdade do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista de Deus, a palavra diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Perfeição não é parâmetro, perfeição é meta. Ok? Ok. Porque se eu coloco perfeição como parâmetro, o que pode parecer perfeição para mim não seria para você. Verdade. Vamos falar de gostos, né? Se eu pedisse para você, diz para mim qual é, pelo seu gosto, o melhor lugar do mundo para morar, o lugar perfeito para você se estabelecer. Facilmente eu acharia uns 3, 4 defeitos
no lugar que você escolhesse. Eu estava falando que com a Norma, pela graça e misericórdia de Deus, a gente conhece alguns lugares no mundo e praticamente o Brasil todo, pelo menos as capitais brasileiras. Não é? Um dia eu entrei no TripAdvisor, eu comecei a colocar as cidades, passei de 900 cidades, cansei de todas as cidades que eu conheço no Brasil e parei de marcar. No Brasil eu só não conheço o estado de Sergipe. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso pode se tornar um álibi perigoso para nós. Quando eu digo que não existe perfeição na criação, se eu tiver isso como parâmetro, isso vira um álibi para mim de me contentar com menos. Tá certo? Como eu nunca vou conseguir chegar na perfeição porque ela é parâmetro, eu acabo exigindo menos de mim mesmo e desejando menos para os meus filhos. E a gente usa tanto a palavra excelência. Excelência não é perfeição, é fazer o melhor que eu posso com tudo que eu tenho. Uhum. Ok? Então eu posso educar filhos com excelência. Criar filhos perfeitos, mas eu vou ter como meta criar os melhores filhos que eu possa criar com todos os recursos que eu tenho disponíveis. Por que eu estou escrevendo isso? Porque lá na multiplicação dos pães, Jesus pergunta, o que vocês têm aí e tal? Filipe chega para ele e diz assim, Senhor, é tanta gente que nem 200 dinheiro daria para comprar comida para todo esse povo, para eles comerem um pouquinho. Por que isso? Porque para Filipe o parâmetro dele era dinheiro. Então ele estava dizendo o seguinte, com o que a gente tem não dá para comprar para ninguém. E para comprar para todo mundo, teria que ser muito mais do que a gente tem. E aí o que Filipe fez? Nada. Não fez nada. Porque se o que eu tenho não dá para comprar para todo mundo, e para comprar para todo mundo eu não tenho, então eu não faço. É o mesmo Filipe que lá na frente Jesus vira para ele, Filipe, tanto tempo eu estou com você e você não me conhece? Em João 14, porque Filipe tinha um parâmetro errado, e por ele ter um parâmetro errado, ele nunca cresceu no relacionamento dele com Jesus, porque ele mediu tudo errado. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para poder dizer, e eu não estou falando isso como censura, eu estou dizendo isso para a gente pensar, para a gente analisar que se eu parametrizar a educação dos meus filhos, dizendo que eu não vou atingir a perfeição com os meus filhos, eu vou me contentar com muito pouco. Tá certo? Mas o meu parâmetro não é esse. A minha meta tem que ser a perfeição, criar os melhores filhos que eu puder criar com os recursos que Deus me deu. Veja se não é esse o orgulho que os mais velhos têm para dizer. Meu pai não tinha muita coisa, mas o meu pai deu o melhor. E ele foi muito bem sucedido. Tá certo? Então é assim que a gente tem que enxergar. Porque se a gente disser que não vai conseguir fazer o melhor, a gente acaba não fazendo nada, ou acaba fazendo menos. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi sobre Filipe, eu vou falar sobre que a gente já foi embora e já voltou um monte de vezes, então o tempo não está contando para nós aí, né? Olha só o que eu escrevi sobre Filipe, isso aqui vai entrar essa semana ainda, né? Eu disse assim, Filipe encarna esse modo de ser e de agir. A sua resposta minúscula o apequenou mais ainda diante da situação. Ele ficou como o exército de Israel diante de Golias, ou como os espias que retornaram de Canaã, enxergando a si mesmos como insetos, ao mesmo tempo que usavam superlativos para definir os obstáculos que eles enfrentariam na conquista da terra. Há pessoas que são assim mesmo. Tudo que é difícil é gigante. Tudo que é pouco é insuficiente. Tudo que exige luta é derrota. Tudo que exige empenho é fracasso. E elas vão assim pela vida sem conquistarem coisa nenhuma. Então, educar filhos é fácil? Não é fácil. É luta? É luta. Mas se você ficar usando superlativos para falar das dificuldades de educar seus filhos,
a tarefa vai ficar gigante diante de você. E você vai se sentir incompetente. Mas quem te deu a função de pai e de mãe foi o Senhor. E Deus não nos daria uma tarefa para a qual Ele não nos capacitaria para a gente poder desempenhá-la para a glória dEle. Então eu quero olhar a paternidade como uma missão de Deus, que Ele me confiou, que Ele me capacitou, que Ele vai prover os recursos. E quanto mais eu olhar para os meus filhos, para a educação deles, como uma impossibilidade, dificuldade gigante, maior o problema vai ficar e eu vou ser reprovado, como o exército de Israel foi, por não combater Golias. Eu vou ser reprovado como os 10 espias que disseram: os homens daquela terra eram tão grandes que a gente se via como inseto perto deles, como gafanhotos. Aquela terra traga os seus moradores. E aí a gente vai ser engolido pelo exercício da paternidade. Quem é que vai ficar perdido? Os nossos filhos vão se perder. Os nossos filhos vão se perder e nós não vamos conquistar tudo que poderia conquistar. Deixe-me falar mais uma coisa. Danilo, me perdoa por ter atropelado o seu plano de conversa. Cada vez que um pai ou uma mãe que está tendo que ensinar os filhos dentro de casa fica falando da dificuldade, falando dos problemas, falando de como está difícil conter as crianças dentro de casa, sabe qual é a mensagem que ela está passando? Que esses filhos são um fardo. Se o fato dos seus filhos não estarem indo para a escola e você está tendo que ensinar dentro de casa, está se tornando uma tarefa pesada, enfadonha, você está dizendo para os seus filhos que você não está conseguindo lidar com eles porque é difícil lidar com eles. Porque a criança não sabe fazer essa dicotomia entre você não ter habilidade para ensinar e lidar com eles. Então, cuidado para não passar para o seu filho a mensagem de que ele é um fardo, de que ele é uma dificuldade para você, tá bom? O que é um pai, uma paternidade equilibrada? Vamos voltar para o funil? Está aqui o nosso funil, Danilo. Quanto menor a criança, menos liberdade ela tem, porque ela não tem idade, sabedoria, nem experiência de vida. À medida que ela vai crescendo e aprendendo o que é esperado dela, você vai dando mais liberdades para que ela possa crescer, expandir e fazer as suas escolhas. Essa é a paternidade que agrada a Deus, é a paternidade que abençoa os seus filhos, é a paternidade que vai lhe dar mais alegria. Quando você percebe que os seus filhos foram ensinados, você deu o ensino, transferiu a responsabilidade e eles estão fazendo escolhas sábias. Para isso, a paternidade não pode estar centralizada nos filhos, mas tem que estar centralizada em Deus. Você depende de Deus, você depende da palavra de Deus para poder ensinar seus filhos. Não desprezando a sabedoria desse século, mas colocando a sabedoria desse século em segundo plano e privilegiando a sabedoria de Deus. Não gosto de ser simplista na resposta, mas nós precisamos depender de Deus, da sua palavra e usar os mecanismos corretos, a sabedoria que Deus nos deu para educar os nossos filhos. Tá aí, Danilo, tem um monte de pergunta aí, né, camarada? Para aqueles pais que reconhecem que tem uma atitude autoritária, até que idade eu consigo mudar tudo aquilo que eu plantei nessas crianças? Ok, essa é uma pergunta recorrente, viu, Danilo e Gabi? Sempre que eu falo sobre isso, muitas pessoas perguntam: e agora, o que eu faço depois que eu já errei muito? Né? Dentro dos princípios de quem anda com Deus, tem uma coisa que não pode ser nunca esquecida. Nós trabalhamos com o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus, como é que ele funciona? Toda vez que eu reconheço que andei no caminho errado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender daquele erro cometido, pedir perdão a Deus e a chance de começar novamente. Na paternidade é a mesma coisa. Toda vez que você descobrir que errou com seu filho, não somente se arrependa, peça perdão a Deus, mas converse com seu filho, peça perdão a ele. E eu sempre conto a história da seguinte maneira: toda vez que um pai chega para um filho e diz assim: filho, papai ouviu uma live lá do Danilo e da Gabi com o Dinati, sabe o que aconteceu, filho? Papai descobriu que errou pra caramba. O filho está com 13 anos, você sabe o que o filho vai fazer? Ele vai olhar para o pai e vai falar assim: demorou, hein? Por uma simples
simples razão, o filho já sabe que você está vacilando, cara. A única coisa que o filho não sabe é como ajudar você, porque ele não foi posto no mundo para te ajudar a educar a ele próprio. Então o filho está lá sofrendo as consequências de você estar errando e ele não sabe o que fazer. Mas se você pedir perdão ao seu filho porque você errou, a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai mais poder ser acusado dos erros que cometeu. A segunda coisa é que o seu filho vai ter que assumir responsabilidade sobre as escolhas dele, porque uma vez que você diz que admite que errou, pede perdão a ele e começa de novo, o seu filho não pode te culpar e agora ele não pode usar os teus erros como álibi para os erros que ele anda cometendo. Ele não pode te culpar e nem se esconder atrás dos seus erros. A terceira coisa que você vai descobrir é que vai abrir um canal para que as coisas comecem a funcionar diferente do que tem funcionado até então. Se é assim que você está entendendo que você errou, não importa qual a idade que o seu filho tenha hoje, desde que ele entenda o que é um pedido de perdão. Não estou falando de você pedir perdão para uma criança de 2 anos, eu tenho falhado com você como pai. Não é disso. Nós estamos falando de pais cujos filhos já estão com 9, 10, 11, 12 anos de idade, ou mais do que isso, e que você precisa reconhecer diante deles que você falhou. Peça perdão a eles, peça oportunidade de começar de novo, você vai ver que as coisas, porque você está cortando a legalidade que o inimigo tem de manter a separação, Malaquias 4:6. Tá certo? A segunda coisa que tem que fazer depois desse arrependimento é, bem, se eu já sei o que eu fiz de errado, eu preciso saber o que eu tenho que fazer certo. É buscar os recursos corretos. Se você não pode fazer um curso nosso, você pode ler um livro nosso ou de qualquer outro autor cristão que seja uma boa referência para ajudar você com seus filhos. E você vai ver que as coisas podem realmente mudar de fato na relação sua com seu filho.